Boa noite, terceiro período, professora Brimáurea. Vamos trabalhar agora língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E uma boa noite para todos. E vamos trabalhar hoje sintaxe da oração. Professora, que nome esquisito, o que é isso? Você está me xingando? Não, muita calma nessa hora. Quando eu falo sintaxe da oração, eu estou querendo dizer que nós vamos fazer o estudo da oração. Tranquilo? E outro detalhe que eu peço para vocês, já vão anotando o cabeçalho aí, fazendo todas as anotações no caderno de vocês, tá bom? Porque assim que vocês terminarem este estudo, eu quero que vocês estejam enviando para mim e eu vou vistar e fazer as anotações aqui no meu diário de bordo. Combinado? Então vamos lá. Não esqueçam aí, não é só assistir, não é só ouvir, não. Assiste, dá uma paradinha, faz as anotações, vai no PV se precisar, tira as dúvidas, ok? Então vamos lá. Então, o que é sintaxe? É aquela parte da gramática que nos ajuda a estudar as relações entre as palavras dentro de uma frase. Então, eu vou estudar as relações, ou seja, então eu tenho que saber numa frase quem é o meu sujeito, quem é o meu predicado, se eu tenho objeto, que tipo de objeto, se é objeto direto, se é objeto indireto, se é objeto direto e indireto. Então, eu vou estar interpretando aí todos esses elementos que a gente está falando. Vamos com calma, não se preocupem, que a gente vai no passo a passo, tá bom? Então é só para você saber o que a gente deve aprender. Que eu devo aprender primeiramente a identificar numa frase, numa oração, quem é o sujeito, quem é o predicado. Combinado? Então anotem aí e vamos seguir em frente. A gente vai observar na análise, ao fazer a análise da oração, ao fazer o estudo da oração, ao fazer a sintaxe da oração, que nós vamos acabar fazendo aí uma análise sintática. E junto a ela, a gente vai realizar também, né, em conjunto com ela, nós vamos acabar fazendo aí uma análise semântica. Nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, o aluno tocou a campainha nervoso. Então, a gente vai estar observando a estrutura dessa frase, dessa oração. Percebam que nervoso está no final da frase. Então, aqui é como ele tocou a campainha. Então, nesse caso aqui, a palavra nervoso é um adjunto adverbial de modo. O modo como ele tocou. Agora, observem aqui o que eu fiz. Olha só. O aluno nervoso tocou a campainha. Observem que nervoso está caracterizando quem? O meu sujeito, aluno. Então, como está caracterizando aqui o meu sujeito, aluno, eu vou ter um predicativo do sujeito. Percebam a relação? Então, eu tenho que observar muito bem as palavras, analisar a posição e a estrutura dessas palavras que vão complementando ali o meu sujeito, o meu predicado e os meus, para a gente poder analisar e dizer, fazer uma análise sintática dessa palavra. Como que eu vou classificá-la? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Falando da sintaxe da oração, nós temos que lembrar que nós temos período simples e período composto. Estão lembrados? Só para relembrar, período simples é quando a gente tem apenas um verbo na oração. E o período composto é quando eu tenho mais de um verbo ou locução verbal. Aqui a gramática tradicional, ela convencionou que os termos das orações são classificados assim. Então a gente vai ter aqui, ó, os termos. Nós vamos ter aqui, ó, os termos essenciais. Então isso aqui você deve lembrar. Quais são os termos essenciais?
nós temos aqui sujeito e predicado. Então, a primeira coisa que a gente vai revisar e aprender mesmo é saber quem é o sujeito e o predicado nas nossas orações. Após isso, nós vamos lembrar também que nós temos o quê? Nós temos os termos integrantes, ou seja, nesses termos essenciais, nós vamos encontrar ali complementos verbais, nós vamos encontrar complemento nominal e agente da passiva. E aqui nós temos também os termos acessórios, que também vão fazer parte ou não da nossa oração. São eles o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e aposto. E nós vamos encontrar também, dependendo do contexto, ou seja, da estrutura da nossa oração, nós vamos encontrar o vocativo, que é um termo isolado. Não se preocupem, tenha calma, quando a gente estiver analisando cada um desses termos, a gente vai estar o quê? Identificando, estudando e fazendo a fixação para a gente lembrar o que cada um e para a gente fazer a fixação, ok? Então, vamos lá. Vão anotando aí, por favor. Nós precisamos dominar aqui estes conceitos. A gente acabou de falar ali dos termos, né? A gente falou dos termos da oração. Então, vamos agora ver os termos essenciais da oração. Alguém lembra quais são os termos essenciais da oração? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito bem, os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Então, vamos lá. Só para a gente estar relembrando esse quadro aqui, ó, nós precisamos tê-lo sempre na nossa mente. Então, atenção aqui, termos da oração. Então, primeiramente, nós temos os termos essenciais. Quem são eles? O sujeito e o predicado. Depois, nós vamos ter aqui os termos, o quê? Integrantes, que são os complementos verbais. De quem que eu estou falando? Estou falando do objeto direto e do objeto indireto. E, juntamente com os termos integrantes, nós vamos ter os complementos nominais e nós vamos ter aqui também agente da passiva. E a seguir, nós temos os termos acessórios. Quem são eles? O adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Pessoal, atenção aí. Esse quadro aqui, você precisa aprender esse quadro, aprender quais são os termos da oração e dentro desses termos, o que nós temos para a gente poder fazer o estudo da oração. Seja o estudo da oração no período simples ou o estudo da oração no período composto. Então, ó, anotem esse quadro aí, dá uma lida nele, faz uma fixação, tenta, vai trabalhando a sua memória e vai falando. Os termos da oração, quais são os termos essenciais? Tam, tam, tam. Quais são os termos integrantes? Pam, 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 pam. Quais são os acessórios? Tam, 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 ok? Então, precisa saber e fazer essa anotação no caderno para que a gente possa ter sucesso nos nossos estudos. Aqui, nós vamos estar relembrando quem é o sujeito na minha oração. Então, atenção, ó. É o termo que pratica uma ação. Primeira definição, pratica a ação. Não esqueça, termo que pratica uma ação. Depois, termo que sofre uma ação. E por último, o termo sobre o qual declaramos ou dizemos algo. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Jéssica estudou muito. Qual foi a ação praticada pela Jéssica? A ação de estudar, não é isso? Agora, para a gente descobrir quem é o sujeito, é só a gente perguntar para o verbo. Vamos perguntar aqui para o verbo, ó. Quem estudou muito? Quem foi? Jéssica. Então, achei o meu sujeito. Olha só, Vanessa foi maltratada. Vamos perguntar aqui para o verbo.
Alguém aqui está sofrendo uma ação, perceberam? Sofrendo a ação de ser maltratada. Então, quem foi maltratada? Nós temos a nossa resposta aqui, ó, Vanessa. Então, ela é o meu sujeito. Olha só aqui, na próxima. Geise é uma ótima aluna. Eu estou declarando, eu estou dizendo alguma coisa sobre Geise. E aí eu vou perguntar para o verbo, quem é uma ótima aluna? Então, é a Geise. Então, aqui eu encontrei os sujeitos. Então, vocês precisam lembrar disso. Sujeito, termo que pratica uma ação. Termo que sofre uma ação. Termo sobre o qual declaramos ou dizemos algo. Agora, ouçam, analisem o que eu falei, façam as anotações e vai me perguntando lá no PV qualquer dúvida, ok?